Olá, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Marcel Berdichevski, diretamente agora de Israel com vocês. Hoje iremos apresentar para vocês um ponto turístico em Israel. É muito interessante falarmos dele hoje, especificamente, numa época em que nos encontramos em Israel, onde provavelmente vamos ter essa semana o fechamento oficial do governo, depois de 4 eleições em 2 anos, e tantas indecisões, desde a última eleição, um pouco mais de 2 meses. Provavelmente vamos ter agora a definição oficial do governo até esse fim de semana, esperamos. O país voltar-se a acomodar e sentar a seus projetos de trabalho. Então, hoje vamos tratar de um tema que é chamado o Parlamento de Israel, conhecido com o nome Knesset. Originalmente, o Estado de Israel, quando é dado independência em 1948, ele passa por um período de conflitos e guerras da chamada Guerra da Independência, quando o país é invadido pelos vizinhos, Egito, Síria, Líbano, Jordânia, forças iraquianas, e até praticamente o mês de março de 49, quando tem o cessar-fogo. E aí o país oficialmente começa a encontrar anos de tempo para planejar sua vida como um país independente. Ou seja, nos primeiros momentos, quando o país se torna independente, o governo, e ainda não existia uma primeira eleição, e sim era uma herança chamada, vamos dizer assim, linha de governantes que já há mais de 30 anos governavam a Palestina judaica. Eles planejam, então, a primeira eleição e o lugar onde esse parlamento vai ser sentado, e começa nos primeiros, podemos dizer, os primeiros meses em Tel Aviv. Então, de março de 49, fica em Tel Aviv. Já tem, em janeiro de 49, a primeira eleição, e em março de 49, quando termina oficialmente a guerra, eles sentam o parlamento em Tel Aviv, e fica em Tel Aviv até praticamente o ano de 1950. Foi praticamente um ano com o parlamento em Tel Aviv de forma temporária, uma vez que entre as primeiras leis que o parlamento oficializa e cria a capital do país nascido, Israel, seria Jerusalém. Então, precisaria agora planejar e construir a capital, oficialmente uma sede para a capital. Em 1950, eles chegam em Jerusalém e transferem o parlamento para esse prédio, essa casa conhecida com o nome de Beit Frumim. Beit Frumim eram 2 casas de 2 prédios, como vocês estão vendo aqui, esse prédio aqui, para ver aqui escrito na entrada, era a casa do Parlamento de Israel, Home of Israel Knesset, era o santuário do Parlamento de Israel, foi de 1950 e ficou aqui nesse prédio até 1966. Vocês podem ver que o prédio até aqui, ampliaram um andar a mais, e do ano de 66 em diante, esse prédio ficou entregue para instituições governamentais, funcionou por um bom tempo como o Tribunal Rabínico, uma corte judicial do Tribunal Rabínico, e nos últimos anos fechado totalmente hoje com paredes assim de madeira, para obras internas que vão transformar esse espaço num museu, o Museu da História do Parlamento, levando em conta que o Parlamento israelense, as eleições israelenses que nós temos, o governo em si, já podemos dizer em 73 anos de país, já tivemos agora a nossa última eleição, a 24ª eleição em 73 anos, uma média de menos de 4 anos, uma eleição a cada 4 anos, um pouco menos até, 3 anos e pouco já temos uma eleição. Ou seja, é uma democracia que o tempo todo não é tão... As pessoas falam assim, aqui estamos 2 anos, 4 eleições. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação, talvez não desse modelo de 4 em 2 anos, mas a gente tem uma média de 1 a cada 3 anos, 3 anos e meio. Esse prédio, como vocês podem ver, se encontra na rua King George, é uma rua principal que faz cruzamento com outra rua famosa, tonal, rua de pedestres, chamada Ben Yehuda. Esse prédio de frente, que também eram das mesmas famílias, o mesmo arquiteto havia construído um de frente para o outro, em esquinas da rua King George, onde estavam começando
construção, a expansão de Jerusalém nos anos 50. Hoje em dia já levantaram no andar de cima dormitórios, apartamentos residenciais. Então, esse era o primeiro prédio conhecido como o Parlamento de Israel. Logicamente que em 66 já se mudaram para um prédio oficial, que logo no início, em 1955, o governo já faz seu planejamento para a próxima década. Anos que até hoje costumam fazer isso, plano para daqui a 10 anos, plano para daqui a 20 anos, quais são os projetos futuros do país, né? Normalmente diferente de alguns governos que planejam só enquanto seu mandato, pessoas aqui planejam para o resto, né, das nossas vidas. Então, o plano para 10 anos depois é de que já teria uma nova sede. Realmente, em 55, eles deram início à pesquisa de que lugar seria, arquitetos escolhidos para começar a planejar, e assim foi no ano de 1966. A gente vai ter a mudança do prédio Frumim para outro lugar que é conhecido como o bairro governamental. O bairro governamental, e logo a gente vai ver um pouco melhor sobre ele, onde foi construído, aqui temos o parlamento, a entrada do parlamento, aqui se deixam documentos, segurança, vistoria, e se entra no parlamento, logo vamos entrar e ver ele aqui dentro também, o prédio do parlamento oficial, conhecido em hebraico Mishkan HaKnesset, santuário do Knesset, que é composto de 120 parlamentares, uma origem, o nome em si é uma origem da assembleia que existia na época do Templo de Jerusalém, de 2.000 anos atrás, mais até 2.500 anos atrás, era chamado a Grande Assembleia, Knesset HaGdolah. Então, a gente, quando nasce o Estado, adota, a cultura israelense adota a mesma denominação da cultura judaica que tinha, dos sábios, 120 sábios que existia no Knesset HaGdolah, na Grande Assembleia, e o santuário do Knesset é, então, marcado com 120 parlamentares. Não obrigatoriamente 120 sábios, né? Mas 120 parlamentares. A entrada aqui, a gente pode ver aqui com vidros, esses à prova de bala. Antes deles serem, quando foi inaugurado, tinha uma obra de arte aqui de ferro, ela foi retirada, um dos atentados que tentaram atirar contra as pessoas que estavam lá dentro, né, ou caminhando, então resolveram colocar um vidro à prova de balas. Em frente ao parlamento, nós temos no espaço aqui um jardim, que é onde tem um heliporto aqui atrás, um jardim de rosas, onde também é um espaço super importante para a democracia, porque é onde acontecem todos os manifestos, todo mundo acampa quando querem fazer manifestações, o espaço para isso. E de frente ao Knesset temos também, como também tinha no Beit Frumim, também tinha, uma menorá. Essa é uma menorá, logo vamos mostrar essa menorá um pouco melhor de perto. Essa menorá aqui, ela foi uma doação de um judeu inglês conhecido Benu Elkan, que doou, preparou, levou 4 anos estudando para poder fazer essa menorá, onde ela é uma menorá, não um candelabro, não para ser aceso, e sim para ser lembrado, porque no Templo de Jerusalém antigo, de até 2.000 anos atrás, né, também um dos utensílios que tinham dentro do templo era a menorá, que representava a luz de Deus. E nessa menorá, com várias obras de artes, não desenhadas, né, mas trabalhadas no material, que é de chumbo, onde aqui ele faz várias passagens, né, o artista faz várias passagens da história do povo judeu, sejam passagens bíblicas, por exemplo, Isaías, Jeremias, Isaías, Moisés, várias passagens, né, o rei Davi, várias passagens vão sendo desenhadas, esculpidas na matéria-prima, com passagens um pouco mais modernas, como, por exemplo, o Holocausto, Guerra da Independência, Reconstrução de Israel, versículos como o versículo bíblico de Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, ou não com exército nem pela força, sim pelo Espírito, né? É o exército de Deus, ou seja, o poder da luz. Então, é trazido dentro de uma menorá, é um resumo da história do povo judeu. Isso é de frente ao Knesset, ou seja, bem de frente para o Knesset nós encontramos isso. E o Knesset em si, como eu falei, fica num bairro
e é um bairro governamental. Então, temos o prédio do Knesset, que se encontra aqui, mas também temos, na região toda, aqui, construções ligadas à parte administrativa do Estado. Então, temos a Suprema Corte, temos todos os prédios ministeriais ao redor do Knesset, são todos os prédios que se tem para escritórios de trabalho dos ministérios, continua ainda hoje em obra e ampliando, lembrando que em 1966, quando é inaugurado esse parlamento, a população de Israel nos anos 60 era na faixa de 3,5 milhões, quase 4 milhões. Hoje, nós temos um pouco mais de 9 milhões de civis, então os serviços aumentaram, o país cresceu, então também os prédios governamentais ampliaram, criaram-se mais prédios modernos e novos, e logo atrás do bairro governamental nasce um outro bairro, chamado Bairro da Nação. Esse é um bairro residencial, um bairro de classe alta, onde residenciais muito bonitos, bem na entrada da cidade. Por aqui, já hoje passa o metrô de Jerusalém, um metrô chamado Trem Leve, o metrô superfície, e tem acesso também ao metrô, ao trem que leva em direção a Tel Aviv, ou seja, uma área nobre, uma área bem na entrada de Tel Aviv, bem bonito também. O parlamento em si, que nós conhecemos, como eu falei para vocês, ele tem uma arquitetura que foi estudada. O arquiteto inicial, um judeu de origem alemã, Josef Parvin, ele começou o planejamento e hoje o prédio não é exatamente como foi planejado no início. Ao longo dos anos de planejamento, passou-se por algumas mudanças e influências que deram uma cara diferenciada a esse parlamento. Na verdade, o parlamento ele realmente vai ter até uma lembrança a outros prédios históricos da democracia que a gente conhece, histórica da Grécia. O Panteão, que existe na Grécia, tem uma certa, talvez até, inspiração às mudanças arquitetônicas feitas, onde o prédio tem uma fachada que parece com o Panteão da Grécia. Então, isso é uma das coisas curiosas que foi construída nesse nosso Knesset. Ele ampliou de tamanho com mais salas para o interior. Logicamente, a gente vai ver uma das coisas curiosas que tem nesse parlamento. Algumas fotos que eu queria mostrar para vocês. Além da entrada com as bandeiras, né, de noite, de dia, os eventos acontecem aqui, especiais. O prédio se encontra numa região de colina, mas o interior do prédio ele também tem as suas cadeiras em formação como uma menorá, né, ou uma hanukkah, os braços de um lado e de outro, onde fica de um lado o governo, de outro lado fica a oposição, né, os líderes do governo ficam nessa mesa de centro, os ministros ficam nessa primeira mesa, à direita fica o presidente do parlamento, espaço para tribunas para jornalistas, convidados, pessoas podem acompanhar os debates do parlamento. Na parte externa do parlamento em si, dentro do próprio prédio, temos alguns salões. Um salão especial, ele é o Salão Chagall, assim conhecido, porque são compostos com 3 tapeçarias, o famoso artista Marc Chagall do Parlamento de Israel, além de também mosaicos no chão. Esses 3 painéis que se encontram aqui, tem foto só de 2, são 3 painéis enormes que eles, por si só, a gente pode ficar aqui 1 hora contando a história deles, o que representa cada uma dessas imagens pintadas por Chagall, e outras muitas galerias, exposições de membros do parlamento que presidiram o parlamento, que faziam parte dos ministérios em cada época, são 24 governos, sendo que cada um com a sua história é lembrado aqui. Esse é um dos lugares especiais. Lembrando que a gente agora vai terminar essa semana com um novo governo eleito, um governo que, depois de muitos entraves, provavelmente vai sair. Para entender um pouco do movimento da política israelense, do parlamento, o quanto que ele tem mudado, para a gente ter uma ideia, na primeira eleição, em 1949, o parlamento, composto de 120 parlamentares, como a gente fala, ele tinha uma composição
de 69 cadeiras, que era do partido da esquerda, 38 cadeiras do partido da direita, 11 cadeiras do centro e 2 partidos dos árabes. Hoje em dia, depois de 73 anos, a gente tem 13 cadeiras apenas na esquerda e 10 cadeiras dos partidos árabes, sendo que 72 cadeiras são de partidos de direita e outros 25 que são de centro. Então, a gente pode imaginar assim, mas se tem hoje um número tão grande de cadeiras de direita, porque não tem um governo já decidido, né, definido? Na verdade, pelos últimos 2 anos, as ideologias políticas ficaram de lado, foram deixadas de lado. A gente, nos últimos 2 anos, vem passando por eleições onde se tornou uma questão mais pessoal do que ideológica. Grupos que são de direita, não interessados na continuação do atual primeiro-ministro Bibi Netanyahu, que já se encontra com mais de 13 anos de governância, em 4 eleições, em 4 gestões. Então, ele uma negação mesmo entre grupos de direita. Por isso, a gente vai ter agora provavelmente um governo, ainda não é definido, um governo de centro-esquerda, com algumas pessoas, podemos dizer talvez até uns 15, 20 que são de direita, dentro de um governo de centro-esquerda. Uma coisa curiosa que vai se apresentar nesse nosso novo governo, ainda uma grande incógnita, provavelmente em poucos dias a gente vai ter mais informações. Um lugar histórico bonito de visitar, visitas internas, 2 vezes por semana, onde se vê os salões, se vê toda a obra de arte que existe, se vê também não a Constituição, mas a Declaração da Independência, feita pelo Ben-Gurion, Tel Aviv, famoso dia que foi criada a independência do Estado, também se encontra exposto no Parlamento de Jerusalém. Então, um espaço aberto para visitação. Vocês, quando tiverem a oportunidade de estar em Israel, possam vir e visitar o interior e a parte externa também com as suas belezas. Um abraço para todos, nos veremos em breve.